Flamengo desperta interesse na contratação do meia Renier, ex-cria do Flamengo e atualmente meia do Real Madrid. Vamos que vamos, nação! Fala, galera! Wesley Fla12 na área com vocês nessa segunda-feira com muitas informações do Flamengo. Só que antes de tudo, um recadinho aqui para os antes. Segue o líder! Segue o líder! Mengão, líder do Campeonato Brasileiro. Olha lá pra cima, olha para o topo que vocês vão ver o Flamengo lá em cima. É isso mesmo, galera. Flamengo, líder do Campeonato Brasileiro. 2 pontos à frente do Cruzeiro, né? Com um jogo a menos. 2 pontos na frente do Cruzeiro com um jogo a menos. 4 pontos na frente do Palmeiras. É isso mesmo, galera. Morde as costas antes. Morde as costas. E é o seguinte, galera. Vou trazer também para vocês treino do atacante, né, do ponta esquerda, que pode ser o novo reforço do Flamengo, Samuel Lino. Vou trazer o treino de finalização de Samuel Lino. É isso mesmo, galera. Ele que pode chegar nessa semana, né, tá marcado aí para chegar na terça-feira, amanhã. Vamos ver se ele chega realmente amanhã, né, no Rio de Janeiro, se apresenta o Flamengo, faz os testes físicos, né, os exames médicos e assina com o Mengão. Já pensou Samuel Lino no Flamengo? Tem também o Carrascal, né, nação, que pode chegar também nessa semana. Muito mais informações para vocês aqui no canal Wesley Fla12. Vou repercutir também a grande vitória do Flamengo, vitória maiúscula, vitória de time que quer ser campeão brasileiro. Grande vitória do Flamengo, 1-0, gol do zagueiraço Léo Ortiz em cima do Atlético Mineiro. E é isso aí, nação. Essas e muito mais informações aqui para vocês. Só que antes de tudo, peço a você aí, a você mesmo que ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, é de graça, não custa nada. E flamenguista ajuda flamenguista. Deixa o like aí também, deixa o hype também e acione o sininho da notificação para receber o aviso de quando eu postar os vídeos aqui no YouTube. Valeu, galera? Pois é, nação, vamos lá para as informações do Flamengo, né? Flamengo que eu ainda não apurei essa informação, mas o Flamengo deve voltar aos treinos hoje, né? Deve treinar hoje, pois quinta-feira já tem Copa do Brasil, oitavas de final, jogo de ida no Maracanã. E sabe quem será o adversário? Atlético Mineiro, é isso mesmo. Vamos enfrentar o Galo novamente no Maracanã, que deve estar lotado, né? Jogo de ida da Copa do Brasil, na quinta-feira, Atlético Mineiro. Flamengo deve voltar aos treinos hoje, nessa segunda-feira, já focado nesse jogaço da Copa do Brasil. E no final de semana, já tem Campeonato Brasileiro novamente. Domingo tem o Ceará lá no Nordeste, jogo muito difícil para o Flamengo. Cara, e é o seguinte, né, nação? Que arbitragem foi aquela ontem, cara? Que arbitragem foi aquela? O histórico de Ramon Abate Abel contra o Flamengo, cara, é desastroso. Ih, caramba, tá despertando aqui o celular aqui. Deixa eu desligar aqui. Pronto, desliguei. Tô usando aqui, tô improvisado aqui, galera. Tô improvisado, tô aqui na pousada, né? Tô usando o celular aqui, ó, da minha filha para virar refletor aqui, né? Para iluminar aqui. Tudo no improviso, tudo no improviso. Despertou aqui, mas vamos que vamos. Aqui é no improviso. Tô na pousada aqui na Bahia, tô indo embora para o Espírito Santo hoje. É isso mesmo, tô indo embora para minha terra, no estado do Espírito Santo, para minha cidade de Cariacica, né? Passei um final de semana aqui com minha família, uma semana aqui de férias, eu e minha esposa e minha filha. E é isso aí, tô renovado. Ainda mais com o Mengão lá da liderança, ganhando tudo, graças a Deus. Vamos falar do Ramon Abate Abel, né, cara? Pelo amor de Deus. Ontem foi contra tudo e contra todos. Vencemos o Galo e também vencemos o árbitro Ramon Abate Abel. Esse cara que sempre prejudica o Flamengo, é impressionante. Olha só o histórico de Ramon Abate Abel contra o Flamengo, olha só. Pênalti no Everton Ribeiro, no Allianz Parque contra o Palmeiras, ele não marcou, porque não quis. O Everton Ribeiro foi empurrado pelas costas pelo Richard Rios, empurrado pelas costas. Everton Ribeiro caiu, ele não marcou o pênalti que daria a vitória ao Flamengo, não marcou. Olha só, pênalti em Pulgar, em BH, pelo Brasileirão, ele não deu o pênalti porque não quis também. O pênalti contra o Pulgar, contra o Atlético Mineiro. O jogador do Atlético Mineiro deu uma rasteira no Pulgar esparcou assim, ó, abriu as pernas dentro da área, ele não marcou, cara, deu um rodo, passou o rodo no Pulgar esparcou dentro da área, caiu, ele não marcou pênalti porque não quis também. Teve pênalti para o Palmeiras, né, com a bola pegando no braço do jogador do Flamengo, fora da área, ele foi lá e marcou pênalti. A favor do Palmeiras ele marca, para o Flamengo ele não marca. A bola pegou na mão do jogador do Flamengo, fora da área, a gente viu, foi do Varela, né,
Ele marcou pênalti, mas Rossi foi lá e defendeu. Pênalti roubado não entra. Rossi foi lá e defendeu. Flamengo foi lá e venceu o Palmeiras por 2-0. Olha só, não expulsou o jogador do Atlético Mineiro, mesmo sendo o último homem. Ontem, ele marcou o pênalti, o VAR chamou, ele foi no VAR, desmarcou o pênalti e não deu o cartão vermelho para o último homem. E olha só, cara, Bruno Henrique falou aqui, ó. Palavras de Bruno Henrique após o primeiro tempo. Olha só. O árbitro me chamou e chamou o Hulk e disse, abre aspas, se foi dentro é pênalti e amarelo. Se foi fora da área é para ser expulso. Ele falou isso comigo. Depois que ele foi no VAR, mudou de ideia, mudou de decisão. Palavras de Bruno Henrique. Ele chegou e falou com o Bruno Henrique. Se foi dentro da área é pênalti. Se foi fora da área é falta e cartão vermelho. Mas só que ele não aplicou o cartão vermelho. E era o último homem, cara. Era o último homem. É impressionante o que esse árbitro prejudica o Flamengo da ação. Flamengo tem que ir na CBF e reclamar para esse cara nunca mais apitar jogos do Flamengo, cara. É isso aí. Tem que fazer isso, pelo amor de Deus. E olha só, galera, vou trazer aqui, né? Alguns números aqui, cara, de Felipe Luiz no Flamengo, cara. Sinceramente, depois que Felipe Luiz assumiu o Flamengo tá voando. E tem flamenguista que cai na lábia de algumas mídias paulistas, imprensa paulista, e alguns youtubers que gostam de viver de crise. Alguns youtubers flamenguistas que gostam de viver de crise também. Tem torcedor do Flamengo que cai na lábia dessas pessoas. Cara, Felipe Luiz é um ótimo técnico. A gente pode criticar uma vez ou outra ali, uma decisão ou outra dele, beleza, pode criticar. Mas pedir para Felipe Luiz sair do Flamengo, vocês estão malucos, mano. Olha só aqui, ó. Alguns números importantes e muitos relevantes desde que Felipe Luiz assumiu o Flamengo. Olha só. Pela primeira vez na história de pontos corridos, o Flamengo fez 36 pontos em 16 jogos. No Campeonato Brasileiro, 75% de aproveitamento. É aproveitamento para ser campeão brasileiro, mano. Olha só aqui, ó. Nessas 16 partidas, fizemos 30 gols e sofremos apenas 6 gols. Apenas 6 gols tomados em 16 partidas. Em 11 jogos, não sofremos gols. Passamos 11 jogos sem sofrer gols, cara. É impressionante. Aliás, jogando em casa, já são 8 jogos seguidos sem sofrer gols no Brasileirão, jogando no Maracanã. Essa é a maior sequência da história dos pontos corridos. Tá aqui, né? O time do Flamengo com Felipe Luiz mudou da água pro vinho, mano. Tá jogando muito. E Felipe Luiz tem que permanecer sim no Flamengo. Sou a favor dele permanecer. Uma vez ou outra a gente discorda dele, beleza. Discordar é normal, mano. Fazer uma crítica pontual é normal. Agora falar que, Felipe Luiz é professor pardal, não sabe de nada. Sabe muito e tá começando. E vai errar muito ainda. Ele tá jovem, tá começando agora, vai errar muito ainda. Mas eu quero que ele permaneça no Mengão, pois tá dando muito certo, galera. Muito certo mesmo. Cara, a gente tem que falar também, né, de alguns jogadores. Rapaz, sinceramente, o que o Jorginho está jogando no Flamengo é impressionante, hein, cara. O que o Jorginho jogou ontem, pra mim, foi o melhor jogador da partida. É um maestro no meio de campo. Ele comanda o meio de campo do Flamengo. Ele dita o ritmo do Flamengo, mano. Joga demais o Jorginho. Melhor contratação disparada do Flamengo. Olha só aqui, galera, ó. Jorginho na partida de ontem. 94 minutos em campo, 92 ações com a bola, 91% de acerto no passe. De 77, ele acertou 70. 2 passes decisivos, 5 passes longos. Ele acertou de 5 passes longos, ele acertou 5. 9 duelos ganhos. De 14 duelos, ele ganhou 9. 2 dribles certos, tentou 2 dribles e acertou os 2. 7 desarmes, mano. 7 desarmes. 1 corte e 2 interceptações. Olha só. Jorginho gigante, né, cara? Gigante no jogo, Jorginho. Pra mim, melhor jogador disparado ontem. Jogou muito e é o maestro do Flamengo. Eu acho que o Flamengo, Jorginho deve jogar na quinta-feira contra o Galo, né, na Copa do Brasil, 8ª de final. E eu acho que o Felipe Luiz deve dar um descanso pra ele no final de semana, pois está jogando direto. Desde o Mundial de Clubes que ele estreou pelo Flamengo, vem jogando uma partida após a outra. Outro jogador que a gente não pode esquecer, né, cara, é o Luiz Araújo. Luiz Araújo sempre que entra é decisivo. E ontem tinha muita gente cobrando Felipe Luiz. Galera, Felipe Luiz tem que fazer controle de carga no jogador. Tem que fazer controle de carga. Já pensou a gente perder Luiz Araújo lesionado? Não pode, né? Então o Felipe Luiz ontem deu um descanso no primeiro tempo para ele, para não forçar a barra. Então ele entrou no segundo tempo e mais uma vez foi decisivo, um passe. Aquilo ali não é cruzamento.
Ele não cruza na área, ele dá um passe, mano. Ele faz amor, ele não cruza, ele faz amor. Deu um passe na cabeça do nosso Léo Ortiz, que joga demais também, Léo Ortiz. Só lembrando que a nossa zaga tá decidindo os jogos, hein? Léo Pereira fez o gol contra o Bragantino, o gol de empate do Flamengo, depois o Flamengo virou com o Wesley. E agora, Léo Ortiz decide a partida, gol de cabeça. A zaga vem decidindo nas bolas aéreas. E depois que o Rodrigo Caio virou assistente técnico de Felipe Luiz, melhorou bastante a zaga, tanto na questão de não tomar gols e na questão da bola aérea. O Flamengo melhorou demais, vem decidindo partidas. A zaga do Flamengo vem decidindo lá atrás na defesa e decidindo também no ataque. E isso é muito importante, mano. Estamos jogando demais. A nossa defesa tá muito boa mesmo. Então, Léo Ortiz, Jorginho, Luiz Araújo, cara, os caras estão jogando demais. Ontem quem não jogou muito bem foi o Arrascaeta, né? Mais uma vez, o Arrascaeta não jogou bem ontem, não jogou bem o Arrascaeta, infelizmente. Tomara que na quinta-feira, né, ele volte com tudo e tire o coelho da cartola e decida aí nas oitavas de final da Copa do Brasil. Rapaz, tem que falar do Vinha também, né? Nação Vinha, que fez uma ótima partida. Vinha jogou muito, tá voltando e voltou muito bem, voltou na hora certa, né? Os dois laterais esquerdos que nós temos estão lesionados e agora o Vinha voltou. E voltou muito bem, graças a Deus, fez uma partidaça. Me desculpe se eu esqueci de citar o nome de alguém aqui, mas o Flamengo ontem, cara, jogou muito bem. O Everton Araújo tá entrando e tá resolvendo. Isso é muito importante, os reservas entrarem e decidirem para o Flamengo fazer a diferença. Isso não acontecia nos anos passados. Os reservas entravam e não agregavam. Agora está entrando e agregando. Isso é muito importante para o Flamengo. E vários reforços chegando, né, nação? Vários reforços chegando no Flamengo. Tem o Saul que chegou, né? Saul chegou aí no Flamengo. E é o seguinte, cara. Felipe Luiz, tem uma informação aqui que o Felipe Luiz falou, né? Falou sobre Saul. Olha só aqui, ó. Saul está sem jogar desde maio. Desde maio que Saul não joga, né? Mas vinha treinando sem bola. Está condicionado, mas precisa de treinos. Já o Emerson Royal, né? Emerson Royal, lateral direito, que se apresentaram ontem, foram apresentados para a torcida ontem no Maracanã. O Emerson Royal vinha fazendo pré-temporada junto com a equipe do Milan, né? E devemos poder contar com ele antes, mas será rápido, pois são jovens, né, galera? Então, Emerson Royal e Saul já devem estar aí, ó, treinando para entrar no Flamengo. Quem sabe contra o Ceará. Eu acho que eles devem estrear contra o Ceará, pois o Flamengo deve poupar o Jorginho, né? Deve poupar o Jorginho contra o Ceará. De repente coloca já o Saul para estrear contra o Ceará lá no Nordeste no domingo pelo Campeonato Brasileiro. E é o seguinte, galera, olha só, o Samuel Lino, né? Ele não joga desde 13 de junho. Foi o último jogo, né, que ele disputou pelo Mundial de Clubes. O Samuel Lino, né, vinha jogando, disputou o Mundial de Clubes, está bem fisicamente, né, o ponta esquerdo vem para ser ponta esquerda, hein, nação? O Samuel Lino vem para ser ponta esquerda. Segundo as informações, deve desembarcar no Rio de Janeiro amanhã, na terça-feira. É isso mesmo, Samuel Lino deve desembarcar no Rio de Janeiro amanhã, na terça-feira, fazer exames, se for aprovado nos exames, né, assinar contrato com o Flamengo e ser o novo jogador do Mengão. Tomara que chegue amanhã, né, para se apresentar ao Flamengo. Carrascal, nação, está pronto para jogar, né? Carrascal está pronto para jogar, não vem jogando. O Dinamo de Moscou da Rússia não está utilizando o jogador. Pois está em negociação com o Flamengo, né? Em negociações finais. Parece que a novela vai chegar ao fim. A novela Carrascal parece que vai chegar ao fim, né? E é o seguinte, deve chegar essa semana também ao Flamengo. O Flamengo aguarda a chegada de Carrascal nessa semana também. E por falar em Samuel Lino, nação, vou trazer o treino aqui de Samuel Lino para vocês verem, um treino de finalizações de Samuel Lino. Fui lá nas páginas dele nas redes sociais, né, no Instagram, e peguei lá o treino, né, o treino individual de Samuel Lino, que deve ser o novo ponta do Mengão, deve chegar amanhã no Rio de Janeiro e se apresentar ao Flamengo, segundo as informações. É o seguinte, eu vou trazer para vocês aqui as imagens, roda para a nação e o treino de Samuel Lino. Come, stop, stop, stop. Voilà, stop. Voilà. Bon.
bola, né, galera? Show de bola! Treino do ponta esquerda Samuel Lino, que deve estar chegando no Rio de Janeiro amanhã e se apresentando ao Mengão. Viu aí as finalizações? Muito bom, hein, nação? Muito bom mesmo. E com a chegada de Samuel Lino, né? Com a chegada de Samuel Lino, Flamengo deve negociar o Michael e também o Cebolinha devem ser negociados, né, nação? O Flamengo está comprando, vai ter que se desfazer de alguns jogadores, né? Então, Cebolinha e Michael, chegando propostas, eles devem deixar o Flamengo. O Michael já tem interesses, clubes do mundo árabe interessado em Michael, e tem também o Grêmio que está interessado no Cebolinha. E é o seguinte, nação, por falar no mercado da bola, olha só, o Flamengo desperta interesse na contratação de Renier, cria do Mengão, que está no Real Madrid. Olha só aqui, ó, clubes brasileiros, incluindo o Flamengo, despertam interesse na contratação do meia Renier, do Real Madrid. A informação é do jornal americano The New York Times. O meia não está nos planos do clube merengue, né, e treinará com os reservas do Real Madrid no Castilha, no time B do Real Madrid, né, enquanto não define seu futuro. Renier tem contrato com o Real Madrid até junho de 2026. No período em que esteve no clube espanhol, o ex-Flamengo foi emprestado para 4 clubes: Borussia Dortmund da Alemanha, Girona da Espanha, Frosinone da Itália e Granada da Espanha. É isso aí, Renier, que passou por vários clubes, né, nação da Europa, e não deu certo. É o seguinte, galera, vocês gostariam de ver o Renier de volta ao Flamengo? Eu vou dar a minha opinião. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Eu vou dar a minha opinião agora. É o seguinte, mano. Renier tá lá rodando por vários clubes e não deu certo em nenhum. E a gente tem aqui, no banco de reservas do Flamengo, Matheus Gonçalves e Lohan. Eu acho desnecessário trazer Renier para o Flamengo, sendo que a gente tem Matheus Gonçalves e Lohan. Se Renier vier para o Flamengo, Matheus Gonçalves vai continuar ficando no banco sem jogar, e o Lohan a mesma coisa. Então serão 2 jogadores crias da base que estão pedindo passagem. Matheus Gonçalves está pedindo passagem, não tem muitas oportunidades. De repente, contra o Ceará no próximo domingo pelo Campeonato Brasileiro, de repente o Felipe Luiz utilize o Matheus Gonçalves e o Lohan, que estão jogando muito bem na base. E é o seguinte, trazer o Renier para o Flamengo vai ser encostar esses 2 jogadores. Então deixa aqui nos comentários, você gostaria de que trouxesse o Renier para o Flamengo ou desse mais oportunidades para os meias, Matheus Gonçalves e Lohan? Deixa aqui embaixo nos comentários, valeu? E peço a você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo que é de graça, não custa nada, deixa o like aí, acione o sininho da notificação. Tamo junto, nação, porque isso aqui é Mengão. Valeu, galera. Fui!